Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho um convidado que é o professor Plínio Junqueira Smith, que tem como objeto de pesquisa principal filosofia analítica e também alguns autores brasileiros, né? O Oswaldo Porchat, que é um autor falecido e que tem uma obra, né? Um caminho para o ceticismo, né? Que o Plínio também escreveu, além de traduzido algumas obras importantes de autores da filosofia analítica. Eu peço para ele se apresentar melhor um pouco, agradecendo a presença dele aqui. É um prazer muito grande recebê-lo. Tudo bem, Plínio? Boa noite. Boa noite, Caio. Muito obrigado pelo convite. Achei a iniciativa muito boa, acho muito legal nessa época de pandemia, que a gente só pode conversar por videoconferência. É muito ruim de um lado, que está todo mundo em casa, mas de outro lado, a gente começa a conversar por videoconferência com pessoas que normalmente a gente não conversaria. Então, também abrem-se outros canais e acho muito legal isso que você está fazendo, né? Eu vou começar, então, fazendo o que você me pediu, falar um pouco da minha formação, né? Uhum. Eu comecei a estudar, na verdade, física na USP em 1982 já, e fazia filosofia na PUC, aqui em São Paulo, né? E depois de um ano e meio, graças a uns professores que eu admirava e gostava muito, tanto filosoficamente como pessoalmente, o Celso Favaretto, o Oswald de Acóia, depois a Jean-Marie Gagniban, eu acabei me interessando mais pela filosofia do que pela física. E no terceiro semestre eu acabei desistindo de física e pedi transferência da PUC de São Paulo para a USP. Eu falo isso porque, na verdade, ter estudado um pouco de uma ciência natural, né, a física, passar um ano entrando em laboratório, fazendo relatório, fazer cursos de cálculo 1, 2 e 3, etc. Tal, isso tudo foi importante. Embora eu tenha feito pouco, eu acho que foi importante na minha formação, né? Permite você aprender algumas coisas de uma área muito diferente da filosofia, né? E, ao mesmo tempo, a coisa de ter estudado na PUC também foi importante antes de ir para a USP, né? Eu acho que acaba dando um perfil diferente, né? E depois eu me formei lá na USP, eu comecei a trabalhar com o Oswaldo Porchat, como você falou, por razões puramente pessoais, porque eu, na verdade, era amigo da filha dele, eu nem sabia que o Porchat era um grande filósofo, mas como eu era amigo da casa, eu fui estudar com o Porchat. E depois é que eu fiquei sabendo que o Porchat era um grande... Na verdade, até a minha transferência da PUC para a USP, no meio da graduação, foi porque o Porchat me sugeriu fazer a transferência, já que eu não estava mais estudando física, né? E acabei fazendo, então, o doutorado com o Porchat e passei um ano em São Carlos. Eu fui bolsista pós-doc com o Bento Prado. O Bento esteve na minha banca de doutorado e eu aprendi muito com o Bento também, né? Então, a minha formação se deveu, em grande parte, obviamente, ao Porchat, mas também depois o Bento foi uma pessoa muito importante, porque eu ainda estava me formando. Eu comecei a dar aula lá em São Carlos, no programa de pós-graduação. Eu passei um ano inteiro dando aula com o Bento. A gente dava aula a quatro mãos. E foi muito bom para mim. No primeiro semestre a gente deu Descartes, segundo semestre a gente deu Kant, a gente almoçava junto, preparava a aula, depois saía, continuava discutindo. Então, o Bento também foi uma pessoa muito importante na minha formação, né? E agora, minha formação é uma formação de historiador da filosofia, basicamente, né? Minha tese de doutorado foi sobre o ceticismo de Hume, acabou virando um livro. E eu me dediquei, virei professor de filosofia moderna, basicamente, durante muito tempo, mas eu senti falta na minha formação de uma reflexão mais contemporânea e uma reflexão filosófica. Quer dizer, o Porchat me deu, e mesmo com o Bento, depois a gente deu aula de Descartes e Kant. Quer dizer, eu me formei basicamente um pesquisador na área de filosofia moderna. E eu não queria ficar só como historiador, eu também
tinha uma certa pretensão de fazer reflexões filosóficas. O que me movia para a filosofia não era tanto a erudição, mas a compreensão de alguns problemas, né? Eu tinha feito física, então conhecer um pouco de filosofia da ciência, a teoria do conhecimento era uma inclinação natural, digamos assim. Eu acabei me encaminhando para a teoria do conhecimento. E quando eu terminei o doutorado e fui trabalhar com o Bento lá em São Carlos, o Bento estava estudando Wittgenstein. E ele, então, acabou acolhendo um projeto sobre a certeza do Wittgenstein. E, então, eu ia fazer acabei estudando um pouco de Wittgenstein e filosofia contemporânea. Foi aí que eu comecei a me dedicar mais à filosofia analítica. Eu não me considero um filósofo analítico, não sou um filósofo analítico estrito sensu, com certeza. Eu sou um cético, né? Digamos assim, se você me perguntar como eu me defino como um cético. Agora, quem é um cético no século XXI, ou mesmo no século XX, é uma pessoa que tem que se interessar por filosofia analítica, porque a filosofia analítica foi aquela vertente filosófica que mais discutiu o ceticismo. Então, eu entrei pelo Wittgenstein, não entendi muito bem, o Wittgenstein é muito difícil, né? Eu estudei alguns anos o Wittgenstein com afinco, e aí eu comecei a estudar os filósofos em torno do Wittgenstein. Aí eu fui estudar por conta própria, né? Claro, humor, li alguma coisa, obviamente, do Russell, Frege, fui ler o Ryle, o Austin, gostei muito desses dois, o Gilbert Ryle e o John Austin são excelentes escritores e filósofos. Fui para coisas mais recentes, o Strawson, Quine, Davidson, Kripke, e aí eu li os clássicos todos da filosofia analítica. Conheço alguns melhores, então eu posso dizer que eu conheço assim a filosofia analítica, mas não é o forte. Quer dizer, o que realmente dá o eixo entre um historiador da filosofia moderna e alguém que conhece filosofia analítica é o eixo do ceticismo, porque o ceticismo é importante tanto na filosofia analítica quanto na filosofia moderna, né? E a partir daí, depois do pós-doc, fui professor na Federal do Paraná, e por razões pessoais voltei para São Paulo, fui professor e coordenador do programa de pós-graduação na Universidade de São Judas Tadeu por 8 anos, foi um período ótimo na minha vida, era uma universidade particular, mas naquele momento tinha muito interesse em apoiar a graduação e a pós-graduação em filosofia, eu recebi um bom apoio institucional, e acabei voltando para a rede, né, para o ensino público, porque o país, lá no governo do Lula, nos anos 2000 e tanto, passou por uma ampliação, uma reestruturação, recomposição salarial, etc. Eu via que a São Judas já tinha dado o que tinha dado e voltei a ser professor, né, de uma universidade pública federal, que é a Unifesp, e estou lá até hoje, também tá muito bom. Acho que isso descreve meio a minha carreira. Só duas coisas que foram muito importantes também. Eu passei um ano em Oxford, né, estudando com o Peter Hecker, o Gordon Baker, de quem eu fiquei muito amigo, infelizmente veio a falecer de um câncer fulminante, o Michael Freire, e isso foi em 97, 98. E em 2015 eu passei um ano também fazendo um pós-doutorado na Universidade da Califórnia em Berkeley com o Barry Stroud, e que também foi ótimo, é um dos grandes nomes, era o maior nome até morrer há mais ou menos um ano e meio atrás, também de um câncer no cérebro, e que também foram períodos muito bons na pesquisa e na formação para mim. Acho que é isso. Tá ótimo, Plínio. Deixa eu já, então, continuar com uma pergunta aqui de tudo que você falou. Acho que o que eu gostaria de ouvir mais, muitas coisas, né, claro, mas a principal é o ceticismo. Você falou que você se define como um cético. E você estudou o Hume e também estudou com o Porchat, escreveu sobre ele, né, também. E o ceticismo dele, que passa, em certa medida, pela formação, é uma saída, eu entendo assim, né, daquela formação franco-uspiana que nós temos no Brasil, né, que é a famosa leitura estrutural dos textos, né, do historiador de filosofia, e o Porchat se encaminha
no sentido do ceticismo, né? Que é algo que você também escreve no livro sobre ele. Se pudesse apresentar, assim, até para quem não sabe direito o que é ceticismo filosófico, né? Qual a diferença do ceticismo, esse do Porchat, que passou por todo o século XX, né? Pela escola estrutural de leitura, pela filosofia analítica, e o ceticismo do Hume, e também a tradição cética, que tem também Montaigne, tem também o Antigo, o Sexto Empírico e coisa e tal. Então, a pergunta é gigantesca, né? Porque o ceticismo é uma vertente filosófica que tem 2.500 anos. Começa com o Pirro, que é um contemporâneo do Aristóteles, um pouco mais jovem que o Aristóteles, e, enfim, vem até o Porchat, quer dizer, são 2.500 anos de história, contextos completamente diferentes, épocas diferentes, línguas diferentes. Então, o ceticismo é uma coisa muito variada. É por isso que eu trabalho há décadas, na verdade, porque é enorme, né? Você vai estudar ceticismo, você estuda autores: Montaigne, Descartes, Berkeley, Hume, Kant, Hegel, né? Todos esses filósofos, Pascal. É um mundo, né? É muito rico. Você vai lá na Antiguidade, tem o Pirro, tem o Sexto Empírico, tem o ceticismo acadêmico, tem o Cícero. No século XX tem um monte de gente. Então, assim, e por áreas, né? Quer dizer, ceticismo não é só teoria do conhecimento, é metafísica, é ética, entende? Você abre para várias áreas da filosofia. Então, é difícil você resumir. Mas o que se pode dizer, basicamente, que isso já está desde a antiguidade, em algum sentido tem que ser preservado, é a ideia de suspensão do juízo, né? Se você pensar em termos gerais, e eu acho que os céticos sempre pensam da maneira mais geral possível, o grande conflito das filosofias, né, a grande diferença, não é um conflito, a grande diferença entre as filosofias é entre aquelas filosofias que acham que descobriram a verdade, têm uma proposta positiva para descrever para a gente como as coisas são, né? Ou, no caso de uma ética, dizer para a gente quais são as coisas boas que a gente deve buscar, quais são as coisas ruins que a gente deve evitar. E os céticos que não têm esse discurso, que a filosofia não se define por uma doutrina, né, por um conjunto articulado de ideias, mas a filosofia se define basicamente por uma investigação aberta em que você continua pensando, buscando, mas você não apresenta um resultado para o seu leitor ou para o seu ouvinte, né? Então, dessa perspectiva, o ceticismo é absolutamente central na história da filosofia, porque é aquela filosofia que insiste na investigação, né? Que diz que a gente tem que ir mais a fundo, que se você acha que você descobriu a resposta para uma questão, é porque você não investigou o suficiente. E se você investigasse mais, você ia perceber que a questão é mais complexa do que parece, né? E isso caracteriza, então, a suspensão do juízo. Ao mesmo tempo, você investiga e não chega a uma resposta, mas justamente porque você não chegou a uma resposta, você deve continuar investigando, né? Então, eu acho, assim, se eu fosse apresentar de maneira mais geral, você tem as filosofias dogmáticas, que são aquelas que escrevem um livro para persuadir você da verdade ou da correção dessas ou daquelas ideias, e aí a briga entre os dogmáticos é uma briga interna aos dogmáticos, e de outro lado você tem os céticos, que são aqueles que convidam a gente a permanentemente investigar e continuar investigando, examinar outros aspectos de uma questão, e esses são os céticos, né? Uhum. E, bom, você falou que você se define como um historiador da filosofia também. Como que você definiria essa relação entre ser historiador da filosofia e, ao mesmo tempo, um cético, uma postura cética? Olha, assim, eu recebi uma formação de historiador e eu acho que a maior parte dos trabalhos que eu escrevi e publiquei são trabalhos estritamente de história da filosofia. Isso é, eu tento explicar o pensamento de uma outra pessoa.
o que o sexto empírico pensou, o que o Montaigne pensou, o que Descartes pensou, o que o Hume pensou, o que o Kant pensou, né? Então, uma coisa é me perguntar, por exemplo, o que é o conceito de substância para o Descartes. Outra coisa é eu me perguntar eu mesmo o que é substância. Ou talvez, já que eu sou um cético, o que significa perguntar o que é substância, né? E essas perguntas, é óbvio que para responder, se eu quiser investigar filosoficamente o conceito de substância, eu vou ter que ler o Descartes. Mas para ler, assim, mas para responder essa pergunta, o texto do Descartes não é um texto que tem alguma autoridade para a resposta. No entanto, se eu formulo a pergunta como um historiador da filosofia, e vou ler o texto do Descartes, eu agora vou ler o texto do Descartes como uma espécie de base empírica ou de fonte para eu chegar à resposta à minha pergunta. Porque a minha pergunta é o que é a substância para o Descartes? Bom, eu não posso responder essa pergunta a não ser lendo o texto do Descartes, e as citações que eu faço no texto do Descartes são citações para apoiar uma explicação da teoria cartesiana sobre a substância. Agora, quando eu me pergunto, como um filósofo, o que é a substância, eu até posso e devo, e é difícil evitar, ler o texto do Descartes. Só que eu vou ler o texto do Descartes com uma preocupação totalmente diferente, né? Não tanto para explicar qual é a boa interpretação do Descartes, numa polêmica entre os comentadores, mas simplesmente porque os problemas filosóficos não se formulam fora dos textos filosóficos, e se eu quiser perguntar, se eu quiser investigar o que é o conceito de substância, não existe alternativa senão ir ler para os filósofos que falaram do conceito de substância. Mas o tratamento que eu dou ao texto é muito diferente, né? Então, acho que essa é a primeira coisa, porque eu acho que é óbvio que filosofia e história da filosofia estão imbricadas pelo que eu estou falando, mas a gente não pode confundir. Eu acho que talvez tenha muita gente que confunda as duas coisas, né? Eu acho que são diferentes. Agora, o cético é aquele justamente que está investigando. Como é que eu investigo um problema filosófico? Bom, é impossível investigar um problema filosófico se a gente não for ler os principais filósofos, porque a gente não tropeça num problema filosófico como se tropeça numa pedra na rua, né? Então, um cético, como qualquer outro filósofo, ele está obrigado a ler os principais autores para aquelas questões que estão sendo investigadas. Então, eu acho que é inevitável, eu acho que é indispensável, né? É fundamental na formação de um filósofo ele conhecer razoavelmente bem a história da filosofia. Agora, eu acho que só fazer a história da filosofia sem preocupação filosófica tem um valor intrínseco pela história das ideias, tal. Mas eu particularmente eu gosto de ter um pé dos dois lados. Sabe, eu acho que a história da filosofia é muito mais interessante se você tem uma perspectiva filosófica, e de outro lado, eu acho que a sua filosofia ela fica mais interessante, mais instigante, mais rica, mais densa, se você conhecer razoavelmente bem a história da filosofia no que diz respeito ao problema que você investiga, né? Então, eu acho que uma coisa dá mais trabalho, dobra o seu trabalho, mas o resultado é melhor. E em que sentido que a sua leitura dos filósofos analíticos contribuiu para a leitura de história da filosofia, ou então para essa conclusão pelo ceticismo? Olha, o meu interesse pelos filósofos analíticos foi muito menos um interesse histórico, foi muito mais um interesse filosófico. Na verdade, eu tinha feito já na graduação, tinha já feito uns 3 anos de iniciação científica com o Porchat, depois fui para a pós-graduação, mais 4 anos estudando com ele. Aí ainda fiz comecei o primeiro pós-doc saindo daí, mas eu fui dar aula, meus primeiros cursos eram mais de história da filosofia. Então, quando eu fui atrás da filosofia analítica, eu fui atrás de uma formação
para a reflexão filosófica, porque eu tinha uma boa formação para ser historiador da filosofia, mas a minha formação, aquela que eu recebi na USP, ela foi deficiente para eu ser um filósofo, né? Quase todos os cursos que eu estudei na minha graduação foram de filósofos do século XIX para trás, tirando filosofia da ciência, uma outra coisa assim, mas o resto era Rousseau, entende? Platão. Eu não recebi uma formação para pensar filosoficamente, né? Tanto que quando eu fui buscar essa formação, no Brasil tinha pouca gente naquela época que entendia de filosofia analítica. Tinha o Danilo Marcondes no Rio de Janeiro, o Paulo Faria no Rio Grande do Sul, na época estava vivo na Unicamp o Michael Wrigley, mas tinha muito pouca gente séria, boa, fazendo filosofia analítica. Então eu fui atrás de uns argentinos que eu conheci, porque os argentinos tinham uma formação muito boa em filosofia analítica, eles iam para os Estados Unidos, estudavam, sabe? O Davidson ia para Buenos Aires, eles tinham muito contato. Então eu conheci um pessoal da minha idade, que a gente se aproximou muito, somos amigos até hoje, a gente se discute muito, e eles me ajudaram muito também a conhecer filosofia analítica, que no Brasil era deficiente, hoje não é mais. Eu acho que a filosofia analítica melhorou muito no Brasil, né? Tem muito mais gente fazendo, o nível médio subiu, tem muita gente boa. Então, isso dá gosto ver que realmente uma deficiência foi sanada, né? Agora, a filosofia analítica, os filósofos analíticos nem sempre eles são bons historiadores, né? Porque eles têm uma, assim como eu tinha uma deficiência na formação filosófica, às vezes os filósofos analíticos eles têm uma deficiência na formação de historiador da filosofia. E aí você vê que, às vezes, eles, quando falam de filósofos mais clássicos e tal, eles falam bobagem, repetem muito lugar comum, né? Mas eu acho que é um mito, e isso talvez seja assim, de pensar que a filosofia analítica ela é avessa à história da filosofia, sabe? Tem o livro do Strawson sobre o Kant, que é um livro que marcou época. Se hoje os principais intérpretes do Kant escrevem em língua inglesa, é porque lá em 66 o Strawson escreveu The Bounds of Sense e a partir daí os ingleses passaram a devorar o Kant, entende? Mesmo antes disso, uma das principais revistas de antiga, Oxford Studies in Ancient Philosophy, a OSAP, né? Ela começou porque lá atrás esses dois filósofos em torno do Wittgenstein, da época do Wittgenstein, o Gilbert Ryle e o John Austin, eles vieram com uma formação muito forte em filosofia antiga. Então, em Oxford, você tem talvez o principal centro de estudos de filosofia antiga. Entende? Então, filósofos analíticos foram em letras clássicas e grandes helenistas, entende? O Ryle tem um livro sobre Platão, artigos, o Austin escreveu sobre Aristóteles, entende? Eles formaram muita gente. Então, existe um pouco esse mito de que o filósofo analítico não é bom historiador. Eu acho assim, o filósofo analítico mais simples, mais tradicional, na maioria, não conhece muito mesmo. Mas alguns filósofos analíticos conheciam bem a história da filosofia, né? Citou Não o sei se eu Strauss. respondi muito, mas enfim, vamos. O Não, Strawson, no caso de Kant, é evidente, ele conhecia muito bem Leibniz, ele conhecia bem Descartes, entende? Ele conhecia muito Hume. uhum. Então, eu ia te perguntar, na verdade eu ia pedir para você fazer até um convite para aqueles que não conhecem o autor ou essa obra, que foi recentemente traduzida, né, do Strawson, e posicionar esse autor também na tradição da filosofia analítica. O que você teria a dizer assim, para as pessoas que não conhecem, que têm Olha, interesse? o Strawson, Peter Strawson, esse livro, na verdade, quem traduziu fui eu, né? O indivíduo, saiu a tradução, porque durante uns anos, eu dei uns cursos de filosofia analítica lá na Federal do Paraná e depois na São Judas, né? E eu não tem nada traduzido em português, então eu traduzi para os meus alunos. E eu sempre tive muita admiração pelo Strawson. Eu acho que o Strawson é um autor elegante, profundo, inteligente, e eu acho que o Individuals é o principal livro de filosofia analítica escrito na segunda metade do século passado.
Eu acho que Indivíduos é mais importante até que o Palavra e Objeto do Quine, do meu ponto de vista, né? É claro que, assim, em 53 o Wittgenstein publica as Investigações Filosóficas. Bom, mas é um livro em alemão, de um filósofo austríaco. E pensando assim, um filósofo inglês ou americano que escreveu um livro originalmente em inglês, eu acho que o Indivíduos é o livro mais importante, que é de 59, do Strawson, né? E eu acho que é um livro que até hoje é muito lido por muita gente, entrou na formação de muitos filósofos analíticos, ou não só analíticos, né? É um livro que é simultaneamente profundo, claro, a escrita é elegante, é até difícil traduzir porque tem toda uma pontuação própria, um ritmo de frases que o português não admite, então você às vezes tem que forçar a mão ou mudar um pouco, tal. É um livro de metafísica, né? É um livro, chama, né, um ensaio de metafísica descritiva, que não é metafísica no sentido tradicional que a gente pensa, ou que nós céticos chamam de metafísica dogmática, como as coisas são em si mesmas e tal, né? É um livro que a palavra metafísica ela quer dizer simplesmente uma reflexão muito geral, porque o Strawson achava que os filósofos analíticos anteriores a ele, que foram professores dele, né? Ele conheceu o Gilbert Ryle e o Austin, que eu já mencionei, eles faziam análises muito pontuais. E aí, para certas questões pontuais, você analisar a linguagem ordinária é muito rico. Mas a linguagem ordinária ela não permite a gente descrever a estrutura do pensamento humano com seus conceitos básicos, porque esses conceitos eles estão pressupostos, eles não aparecem explicitamente. Então, o método que o Gilbert Ryle e o Austin, e talvez até um pouco o Wittgenstein, né, não permite fazer essa descrição da estrutura conceitual, que era o que o Strawson pretendia, né? E daí a ideia de metafísica, porque é muito geral, não é assim, vou estudar esse conceito, aquele conceito, né? Questões de filosofia da percepção, ou tal, não, quer dizer, quais são os conceitos que estruturam o nosso pensamento humano, que seriam até permanentes ao longo dos milênios, digamos assim, né? Então, eu acho que é um livro fundamental. É um livro que não é só quem está interessado em filosofia analítica tem que ler. Eu acho que qualquer pessoa que está interessada em filosofia contemporânea e mais recente é um livro fundamental porque uma série de discussões vem desse livro. É um livro que foi lido, discutido e até hoje os americanos, os ingleses, na formação deles, eles leem e conhecem o que o Strawson disse, né? É um grande autor como filósofo, não só como filósofo analítico, né? Uhum. Daí que eu acabei, então, um dia resolvendo traduzir, né? Eu entrei em contato tenho contato até por conta do livro do Porchat que eu publiquei na editora da Unesp, né? E aí eu conversando com o presidente da editora, eu propus traduzir esse livro. Ele queria traduzir o livro do Strawson sobre o Kant, né, o The Bounds of Sense, que é um marco, né, um clássico também. Mas eu não quis traduzir o livro dele como mais de historiador, eu preferi traduzir o grande livro dele como filósofo. Uhum. E Plínio, bom, eu não sou da área da filosofia analítica, mas a minha visão sobre essa área da filosofia, e me corrija se eu estiver errado também, é que a primeira geração se dedicava mais aos estudos da linguagem, né, a fazer um minucioso estudo dos limites da linguagem, próximos ali do Tractatus, Wittgenstein. E mais recentemente a gente vê filósofos analíticos discutindo todo tipo de questão tradicional da filosofia, como o que são as coisas mesmas, né? Discutindo com fenomenólogos, metafísica, leis da natureza, e mais recentemente ainda próximos aos avanços da neurociência, né? As ciências cognitivas. O Strawson está nessa virada, ou ele, se eu tiver certo nesse panorama, né? Ele já é um autor que antecipa essas questões? Como que é isso? Não, da neurociência com certeza não. Eu acho que a neurociência, por exemplo, está muito mais na linha do Quine, daquele livro que eu falei, Palavra e Objeto, que aproxima a filosofia de uma investigação empírica, do que do Strawson, que é mais resistente, ele é mais kantiano, ele separa
um domínio a priori de investigação filosófica das investigações empíricas, né? Então, com relação à neurociência, certamente o Strawson não é muito favorável, digamos assim, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho que é importante é que a gente fala muito de filosofia analítica, mas isso é uma palavra, né? O que quer dizer a filosofia analítica, né? O Strawson mesmo tem um texto de 1959, quer dizer, faz tempo, onde ele fala de 5 métodos dentro da filosofia analítica. O que é interessante é que a filosofia analítica ela nunca se definiu por uma doutrina. Até por isso que eu me interesso um pouco. Ela se define muito mais por um método. Bom, a fenomenologia em parte também, né? Mas eu não entendo muito de fenomenologia. E há uma pluralidade de métodos. O que você falou é um pouco a verdade, porque os primeiros métodos, os mais famosos, eram métodos de análise da linguagem, né? No primeiro momento, o método era a análise lógica da linguagem, depois tem a análise da linguagem ordinária, mas isso também é muito impreciso. O próprio Strawson, como eu falei, distingue 5 tipos de métodos, né? Estivessem interessados na linguagem e depois em questão. Se eles estavam interessados na linguagem, era por uma questão metodológica, não que a linguagem... Só que para responder e resolver o problema filosófico, eles achavam que era preciso você lidar com a linguagem, mas apenas como uma questão de método para resolver todo tipo de questão. É que a gente fica com aquela imagem, por causa do Frege, do Russell e do Tractatus do Wittgenstein, que no fundo eles estavam interessados na linguagem, mas o Carnap, por exemplo, o Círculo de Viena, estava interessado na ciência, né? Não estava interessado na linguagem, estava interessado em entender o conhecimento e o conhecimento científico em particular. E sempre teve filósofos analíticos importantes em torno desses grandes que estudavam questões de estética, questões éticas. O Austin é um cara muito importante para as questões éticas, né? O grande livro do Riley de filosofia da mente, sempre estudou muito a filosofia da percepção, né? Agora, de fato, a partir de um certo momento, digamos assim, uma modéstia filosófica que reinou durante, sei lá, uns 30, 40 anos, que está lá certamente no segundo Wittgenstein, o Wittgenstein maduro, né, das investigações, está no Ryle, está no Austin, está no Strawson, está no Quine, entendeu? Que eles não pretendiam uma metafísica dogmática no sentido de dizer qual é a verdade das coisas em si mesmas, né? Há um filósofo americano que é o Kripke, que é o cara que dá uma virada, né? Quer dizer, o Strawson até chama o indivíduos de metafísica, mas eu falei, mas não é metafísica porque é geral, não porque pretende falar como as coisas são em si mesmas. É o Kripke que dá a grande guinada de perder a vergonha, né? De um filósofo analítico perder a vergonha de dizer que ele está fazendo metafísica. Claro que tinha filósofos analíticos antes fazendo metafísica também, mas eles eram minoria, né? Não faziam parte do mainstream. Depois dos anos 80, com o trabalho do Kripke, e de mais alguns, né? Mas, sobretudo, o filósofo analítico começa a falar das coisas em si mesmas, não necessariamente da maneira empírica como a neurociência, né? Mas e aí isso. Agora, eu acho que também para os americanos, os ingleses, eu nem sei se tem muita importância a palavra filosofia analítica. A minha impressão é que essa palavra ela vigora mesmo na periferia filosófica, no terceiro mundo. No Brasil, na América Latina, Espanha, Portugal, né? Porque já nos anos 80 e 90 também já se falava de uma filosofia pós-analítica. O Richard Hort é um filósofo pós-analítico, entende? Aí tem toda essa separação que você tinha falado lá atrás, que a gente pode conversar um pouco sobre filosofia continental, filosofia analítica e tal. Também tem esse mito de uma separação completa, que não há... em parte é verdade, mas
em parte também não é verdade. E aqui no Brasil, por exemplo, o Bento Prado, né, em São Carlos, foi o cara que mais cruzou a filosofia continental com a filosofia analítica, né? Se tem alguém no Brasil que fez isso, foi o Bento, né? Então, agora eu fui falar do Bento, perdi um pouco o fio do que eu estava falando aí. Mas então a filosofia analítica ela passou a ser teve várias fases e ela se perpetua um pouco como um nome importante, quer dizer, um emblema, quer dizer, eu sou um filósofo analítico. Isso é importante, por exemplo, na América Latina, porque na América Espanhola, mais que no Brasil, que é muito diferente do Brasil. Na América Espanhola, por quê? Porque as universidades na América Hispânica, isso vale um pouco para a Espanha e Portugal também, elas foram dominadas por grupos católicos, que eram universidades católicas em geral, né? E eles eram heideggerianos, bergsonianos, era uma direita muito conservadora, entende? Então, nesses lugares, a filosofia analítica, por não ser doutrinária, por se caracterizar por um método, por ser uma investigação permanente, com muita discussão, porque como não havia uma doutrina que era comungada, só o método, diferentes opiniões eram defendidas, a filosofia analítica apareceu a partir dos anos 80 e 90, quando em outros lugares estava virando a filosofia pós-analítica. Nesses lugares, a filosofia analítica era o ar fresco que permitia às pessoas interessadas em filosofia pensar filosoficamente de maneira crítica, de maneira aberta, entende? Em outros lugares, você poderia dizer que o Nietzsche, o marxismo também permitiu fazer uma crítica, mas a filosofia analítica também cumpriu essa função em vários lugares. No Brasil não foi bem assim, por isso que no Brasil não era tão importante e depois ficou, mas não por essa razão, né, de ser aquele tipo aquela vertente filosófica que atrai muita gente. Por quê? Porque eles estão fugindo de uma concepção doutrinária e, no caso, muito reacionária e muito conservadora, que vigorava em muitos lugares. Tá? E agora, o que é filosofia analítica? No final das contas, ainda tem algum sentido falar, mesmo nos Estados Unidos, em outros lugares, que assim, quem é o filósofo analítico? O filósofo analítico é aquele que fala do Wittgenstein, fala do Russell, fala do Quine, fala do Strawson, entendeu? Ele está dentro de uma tradição que são certos autores canônicos que todo mundo tem certos problemas naquele vocabulário com aquela bibliografia, então o cara é um filósofo analítico. Ponto. Nesse sentido, você até pode dizer que, em parte, eu sou analítico, porque eu falo do Strawson, falo do Wittgenstein, falo do Quine, entendeu? Então, eu falo dessas referências para a filosofia analítica e quase não falo de Merleau-Ponty, do Husserl, do Sartre, entendeu? Até li, mas não fico falando, não entro nas discussões dessa tradição, né? Então, acho que tem algum sentido falar de filosofia analítica, mas assim... Então, por exemplo, eu trabalhei muito e traduzi também, inclusive com um aluno muito bom meu, Israel, a gente traduziu os textos do Fogel. O Fogel é um filósofo analítico, ele é um cético pirrônico que nem o Porchat. Entendeu? Ele fala do Wittgenstein, ele fala do Quine, ele fala, entende? Então, ele é um filósofo analítico nesse sentido vago. O Barry Stroud é um filósofo analítico. Pô, se a gente pensar o filósofo analítico como aquele cara chato, picuinha, técnico, que fica fazendo discussões, o Barry Stroud tem horror a isso. Ao contrário, ele faz toda uma crítica dessa produção filosófica da filosofia analítica. Ele é completamente avesso. Até por isso que eu acho que é interessante. A visão dele é muito ampla, muito geral. Agora, ele é um cara que está discutindo, ele é canadense, está nos Estados Unidos, está discutindo com todos esses que a gente chama de filósofos analíticos. Então, né, nesse sentido vago, impreciso, assim, filósofo analítico é quem discute certos filósofos, ele claramente é um filósofo analítico, mas a maneira como ele faz filosofia tem nada a ver com essa imagem que a gente tem do filósofo analítico. É muito mais interessante. Por isso que eu fui passar um ano na Califórnia estudando com ele, conversando com ele e tudo. Né? Uhum.
Plínio, deixa eu fazer mais uma última pergunta, que é mais geral, né, com relação à filosofia e o Brasil. Que assim, o exemplo que eu tenho, que é o da USP, é que quando teve, por exemplo, a ditadura militar, uma das estratégias para que os professores não fossem mais perseguidos do que eles já foram, alguns tiveram que sair, por causa do Bento, né? Foi se voltar aos estudos da história da filosofia, com aquela desculpa de que a gente não está fazendo nada de subversivo, só estamos lendo Leibniz, né, o Aristóteles, e conseguiram sobreviver aos anos duros, né, e deixaram como legado estudos seríssimos e muito, até no mesmo nível de muitos também, às vezes até melhores do que os que são feitos nos países europeus, né, os estudos aqui da USP desse período. Agora, nós estamos vivendo um período também de ataques, né, à filosofia. Duríssimo, né? Então, eu queria te perguntar o que que você acha que seria um caminho, né? O que que a gente deve, o que que você acha que a gente deveria fazer nesse período, se é que já não estamos fazendo? E a isso veio se acrescentar também a pandemia, né? Pois é. Então, são duas. Essa sua pergunta também é conversa para hora, num bar, por exemplo. É uma coisa, tem um pouco um mito do que a USP foi lá atrás, né? Essa coisa do estruturalismo na USP. O Porchat foi um estruturalista, mas vamos falar a verdade, o Janotti não era estruturalista, o Bento Prado não era estruturalista, a Marilena Chaui nunca foi estruturalista. Então, que diabos é esse do estruturalismo lá da USP, em que talvez só o Porchat fosse de fato um estruturalista, sabe? Eu vejo meus colegas usarem a palavra estruturalismo de uma maneira inteiramente inadequada. Assim, quando você para estudar um texto com atenção e anotar do lado e não sei o que, eles falam, eu fiz uma leitura estrutural, entendeu? Aí você divide o texto em partes. Se você dividir o texto em partes, é uma leitura estrutural. Bom, então qualquer estudioso de filosofia antiga é um estruturalista, porque todo texto de filosofia antiga, a do Platão, você vai dividindo o diálogo em partes. Entende? Então, acho que tem uma espécie de mito sobre o estruturalismo da USP, né? E essa coisa da ditadura, eu vou contar só uma historinha que é engraçada, que eu contava, do Victor Goldschmidt, que foi o mestre dele, né? Que o Victor Goldschmidt, ele era um judeu alemão e estava em Paris, e veio o nazismo. Daí a historinha que eu estou contando, porque é a sua preocupação, né? E o Goldschmidt morou uns 3 ou 4 anos no porão de uma casa em Paris e não podia sair da casa. Ele, no máximo, podia descer até a cozinha com janela fechada e não sei o quê, e não ia para a sala durante uns 3 anos. Então, quem está na pandemia, ouça, que essa história também tem a sua... né? E, quando ele foi defender a tese de doutorado dele, que são os diálogos de Platão, a banca o criticou, por exemplo, né? De falar só do Platão e usar pouco comentador. E ele fala assim, mas eu não podia consultar a biblioteca, eu estava num porão e eu só tinha os próprios livros do Platão. Então, o estruturalismo, vamos falar a verdade, além de toda a parte teórica, tem essa parte prática. Quer dizer, quando você não tem a bibliografia secundária, você só tem o texto do autor, então você fica lá. E aí a segunda observação de um dos membros da banca foi que ele usava muitas metáforas culinárias. E ele falou assim, bom, tem 2 razões para isso. A primeira é que o próprio Platão usa muita metáfora culinária. E a segunda é que, tirando o porão, eu só ia até a cozinha. Durante 3, 4 anos que eu escrevi isso aqui, eu só... Mas veja, o lado positivo disso é dar para fazer boa filosofia mesmo quando a gente está confinado e não sai de casa, com o material que a gente tem. Você consegue fazer uma coisa boa. Eu comecei conversando com você aqui falando, né? Olha, a gente está numa pandemia, mas veja, eu estou falando com um professor do Amapá que se não fosse a pandemia, eu não estava falando para você e chegar para os seus alunos, tá certo? Então, a gente vai perder muitas oportunidades, é óbvio que a gente vai perder muito mais do que vai ganhar, mas a gente pode ganhar algumas coisas. Eu achei muito legal quando você me convidou aqui para essa conversa, porque eu achei que é isso que tem que fazer, né?
É isso que tem que fazer. A gente vai usar, então, vídeos, conferências. Eu não estou dando tanta aula, até estou dando aula online, um curso emergencial que se chama, eu não sei mais o que, mas a gente tem que buscar alternativas, porque as aulas presenciais estão proibidas, né? Tem que ficar em casa mesmo, né? Só maluco sai na rua abraçando os outros, né? Então, eu acho isso, quer dizer, agora, o que fazer politicamente no Brasil está um horror, né? Isso aqui realmente eu nem sei o que te dizer. Qualquer coisa eu começo a chorar aqui de tão ruim que está, tão catastrófica que está a situação no nosso país, né? Gente morrendo à torta e à direita e um presidente fala, e daí? Né? Quer dizer, fica difícil, né? Fica difícil. Eu, às vezes, assim, eu vou ser sincero para falar essas coisas para o lado mais pessoal, acho, da sua pergunta, e menos, assim, que acho que talvez, já que é uma conversa, não é uma aula de filosofia, quer dizer, tem dia que eu não trabalho quase nada. Eu acordo de manhã, estou pensando em fazer um não sei o quê, aí você toma um café, dá uma olhada nas notícias, aí você fica lendo notícias, análises e não sei o quê. Aí eu falo assim, eu estou escrevendo um livro sobre o sexto empírico, né? Eu falo assim, caramba, que sentido tem, né? O Brasil desmoronando, né? Já vinha desmoronando antes, agora com a pandemia, então nem se fala. E que sentido tem eu ficar discutindo com meia dúzia, entendeu? Muitos fora do Brasil, picuinhas de interpretação do sexto empírico. Entende? Dá um desânimo. Dá um desânimo. Tem dias que eu trabalho bem e tem coisas que eu estou conseguindo fazer. Então, como editor da revista Skepsis, eu lancei nessa pandemia 2 números. Em geral, é um por semestre. Eu fiz 2, entendeu? Porque como eu não estou com muita cabeça para ficar lendo, analisando e pensando coisas, o que eu consigo trabalhar são essas coisas mais, digamos assim, como é que você fala? Mais práticas, né? Que também são coisas importantes e que precisam ser feitas e que eu faço. Então a gente desanima e eu acho que não pode desanimar, entendeu? É difícil não desanimar. Eu às vezes eu desanimo, muitas vezes eu não desanimo. Metade dos dias eu rendo pouco, metade dos dias eu rendo razoavelmente. Eu rendo menos porque meu filho está com aula online da escola. Ele tem 7 anos, o caçula. Eu sento todo dia, umas 2 a 3 horas, para fazer todas as lições online da escola. Entende? Por isso que na universidade eu fico meio puto com quem acha que não tem que ter aula online, não pode fazer nada, porque eu vejo como é importante para o meu filho. Eu faço questão de sentar todo dia com ele, precisa de paciência, porque ele é pequenininho, ele dispersa, ele quer brincar. Eu sou o pai, não sou o professor, não tenho os colegas. Mas é muito legal, sabe? Você sentar e precisa ter essas coisas, entende? E eu acho que, por exemplo, não ter aulas online para os alunos, é claro que tem problemas, nem todo mundo pode ter, não tem tanto computador em casa, tem dificuldades, a gente tem que ter paciência com as dificuldades das pessoas. Eu tenho essas dificuldades, eu estou estudando menos por várias razões, né? Falei uma delas, que é essa do meu filho, que é das mais nobres, então é fácil dizer, outra aquela tem que lavar louça alguém, eu gasto 1, 2 horas lavando um monte de louça, panela, varrendo a casa, não sei mais o quê. Então, assim, a gente rende menos, todo mundo rende menos. E a situação está realmente desesperadora e desanimadora, mas a gente não pode deixar a peteca cair, não. Tem que se motivar, entendeu? Então, acho que essas conversas filosóficas são motivadoras também para as pessoas, né? Elas vão ver, vão olhar. Não é a mesma coisa que estar estudando uma aula, mas é alguma coisa, é o que a gente consegue fazer, né? Eu acho que a gente tem que fazer, mesmo que o ótimo é inimigo do bom, né? Eu acho que nessas épocas tem gente que pensa que o péssimo é inimigo do ruim. Em vez de fazer uma coisa, você deixa de fazer o que é ruim, né? E aí fica péssimo. Ah, mas então é ruim. É claro que é ruim dar aula online. É claro que é uma porcaria. Ninguém está defendendo isso. Mas então eu não vou fazer, aí é pior, né? Então, o ótimo é inimigo do bom, eu acho que o ruim é inimigo do péssimo. Desculpa, o péssimo é o inimigo do ruim. Porque as pessoas, para não fazer uma coisa dizendo que é ruim, elas se omitem e a gente fica no péssimo. Beleza, Plínio. Bom, foi muito boa a conversa aqui.
É isso aí, cara. Espero que você tenha gostado aí, que eu não tenha te decepcionado aqui na conversa. Imagina, ceticismo, filosofia analítica, uma reflexão sobre o momento atual. Eu acho que as pessoas que chegarem a esse vídeo aqui vão ter uma porta de entrada para muitos assuntos, né? E minha ideia é essa, é abrir alguns caminhos e quem tiver mais interesse, claro, vai atrás, né? Eu deixo os links aqui também, os títulos que você citou, posso deixar na descrição do vídeo, né? Para facilitar. Se você quiser, depois eu posso te mandar algumas coisas. Manda a revista Skepsis, que acho que hoje é a maior porta de entrada no Brasil para começar, para quem se interessar por algumas dessas coisas. Ótimo. E as traduções que eu fiz, eu posso te mandar todas também. Perfeito. Beleza, Plínio. Agradeço mesmo aí a disponibilidade e estamos abertos aqui. Tá bom. Se quiser voltar, quando encerrar mais um trabalho desses de tradução, ao vivo, um trabalho, vamos ver se a gente continua depois da pandemia essas conversas aqui, porque o pessoal tem gostado. Eu estou à disposição aí para conversar. Beleza, Pedro. Muito obrigado mesmo. Até mais. E vocês que assistiram a gente também aqui no YouTube, agradeço. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.